Vamos abrir a palavra de Deus em 1 João, capítulo 1, versículo 1. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1. Primeira João, lá no finzinho do Novo Testamento, não é o Evangelho de João, é a carta de João. É lá perto de Pedro, de Tiago. 1 João capítulo 1, versículo 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Amém? Glória a Deus, Jesus está vivo. Você crê nisso? Amém? Olhe para a pessoa que está perto de você e pergunte para ela: você crê que Jesus está vivo? Porque crer que Jesus está vivo é o que diferencia o Evangelho da religião. Há outras coisas, mas essa é uma das principais, se não a principal. Jesus Cristo está vivo. Você não o vê em carne e osso, como ele estava nos dias aqui da terra, mas ele vive e ele se manifesta no nosso meio, no reino espiritual. E por meio da fé, você acessa o reino espiritual e o reino espiritual acessa a tua vida. E as coisas sobrenaturais se manifestam em teu favor. O apóstolo João, quando começou a escrever essa carta, a primeira coisa que ele diz assim: aquilo que eu vi com os meus olhos, aquilo que os meus ouvidos escutaram, aquilo que eu pude tocar com as minhas mãos, a respeito da palavra da vida, é isso que eu compartilho com vocês. Quando João foi escrever essa carta, ele não está dizendo, e ele não está ensinando coisas que ele leu em algum lugar. Ele não começa a carta dizendo, de acordo com a biografia de Jesus, de acordo com o que Pedro escreveu sobre ele, de acordo com o que os filósofos disseram, de acordo com o que a história diz. Ele diz: não, o que eu estou prestes a escrever aqui é o que eu vi, é o que eu ouvi, é o que eu experimentei da pessoa de Jesus Cristo. E o que a igreja mais necessita nos nossos dias é de homens e mulheres que falem do que experimentaram. Pessoas que possam manifestar algo que viveram na presença de Cristo. Não é você contar uma história sobre Jesus. Não é você falar de alguma coisa que você leu. Mas é você passar o que você viveu. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga: contra fatos não há argumentos. Aleluia. Como é que você vai argumentar quando um fato se manifesta? Eu era cego e agora posso ver. O que você vai dizer? Enquanto a teoria é discutida, ela é questionável. Mas quando a manifestação dos fatos do Evangelho acontece na sua vida, você de fato passa da religião para o Evangelho de Cristo, da religião para a verdade. Aleluia. Eu quero que você vá comigo também para Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 e 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Verso 1 e 2 diz assim: enquanto Pedro e João, esse João é o mesmo que escreveu aquela carta que nós lemos,
Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Pedro e João haviam acabado de orar por um paralítico, que era um mendigo que ficava na porta do templo em Jerusalém, em uma das entradas do templo. Aquele homem daquela passagem onde Pedro diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o homem saltou do chão, pôs-se em pé e começou a andar. Esse milagre aconteceu, então os sacerdotes, os religiosos, foram e prenderam Pedro e João. E então trouxeram Pedro e João para dar explicações, porque eles estavam perturbados, porque Pedro e João estavam dizendo que Jesus Cristo estava vivo, que Jesus Cristo havia ressuscitado dos mortos. Agora imagine na cabeça daqueles homens: nós matamos Jesus, penduramos Ele na cruz, nós vimos Ele morrer, vimos Ele sangrar, vimos Ele ser chicoteado, pregado, crucificado. Eu vi esse homem morrer, como é que pode agora esses homens dizer que eles estão vivos, que Ele está vivo? Só que nós não podemos negar que o paralítico andou. E esse Jesus, quando estava vivo, fazia paralítico andar. Aleluia. Eles estavam perturbados porque descobriram que Jesus estava vivo. E então eles mandam chamar os dois, porque eles queriam saber onde é que está esse Jesus que está vivo. Na sequência do texto, versículo 8, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Esse homem está de pé porque Jesus Cristo foi quem o levantou. Jesus Cristo está vivo. A manifestação do Senhor Jesus ressurreto é expressada nos fatos que acontecem na sua vida. Não são nas teorias, mas nos fatos. Há pessoas que conhecem tanto a Bíblia, elas já leram a Bíblia 52 vezes, em várias versões diferentes, já leram a Bíblia e traduziram textos do original, do grego, do hebraico. Isso é muito bom para você conhecer, aprender, conhecer a história, a geografia, a cultura, o contexto, tudo isso é muito importante. Mas essa pessoa que já leu a Bíblia 5, 6 vezes, vive mergulhada no pecado. Não consegue vencer, não consegue ser feliz, vive em depressão, vive angustiado. O que é que você está vivendo? Que Cristo você crê? Aqueles homens foram perseguidos, presos, mas nenhum deles morreu com depressão, com tristeza. Eles eram presos e saíam dando glória a Deus. Eles eram presos e saíam cantando felizes, porque eram dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Qual era a diferença daqueles homens para os nossos dias? Eles tinham uma convicção, uma certeza absoluta que Jesus estava vivo. Se eu perguntar aqui, você vai dizer, se eu perguntar, você crê que Jesus está vivo?
todo mundo vai dizer aleluia, eu creio. Mas a sua vida revela que você crê que Jesus está vivo? As tuas atitudes mostram que você crê no Jesus vivo ou não? Você viu o Senhor? Você ouviu a sua voz? Qual foi a experiência que você teve com Ele? João disse, o que eu ouvi, o que eu vi com os meus olhos, o que eu toquei, eu experimentei, eu toquei nele. É sobre esse Jesus que eu quero falar. Esses discípulos viviam uma experiência diária com Cristo, porque o Cristo deles não morreu e ficou sepultado, o Cristo deles voltou ao terceiro dia. Passou 40 dias com eles na terra, e ele sobe para tomar o seu lugar de glória à direita do trono de Deus, mas ele diz, eu estarei convosco todos os dias. E quando ele sobe para o trono, ele volta para se manifestar no meio da igreja todos os dias de novo. E aqueles homens sabiam disso. Por isso eles não tinham medo de morrer. Porque quando os olhos naturais se fechassem aqui, imediatamente os olhos espirituais se abriam e eles viam a Cristo. Você lembra de Estevão? Estevão estava sendo apedrejado, sendo morto. Então ele olha para os céus e diz, eu vejo o trono de Deus, e Jesus Cristo em pé à direita de Deus. Jesus Cristo está vivo e Ele está pronto para me receber. Você tem medo de morrer? Cruz credo, pastor. Deus me livre. Beija a mão. Por que você tem medo de morrer? Você crê que Jesus está vivo? Se você crê que Jesus está vivo, você não anda com medo da morte. Se você crê que Jesus está vivo, você precisa tomar uma atitude para se encontrar com Ele. Verso 12 e 13, Atos 4, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome, dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Os sacerdotes, os religiosos, vendo que Pedro e João eram homens comuns, não eram pessoas importantes, não eram catedráticos, reverendos, aleluia, eram pessoas comuns, iletrados. Eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A maioria das pessoas que lê esse texto acha que os sacerdotes estão falando que reconheceram que eles eram discípulos de Jesus, que eles andaram com Jesus quando Jesus estava vivo. Estes homens sabiam quem era Pedro e João, sabiam que Pedro e João eram discípulos de Jesus. O apóstolo João era amigo do sumo sacerdote, ele sabia que João era discípulo, todos os sacerdotes sabiam. Então eles não estão falando que eles reconheceram que Pedro e João era um dos 12, quando Jesus estava aqui na terra, em carne e osso. O que eles estão dizendo é que de fato, estes homens se encontraram com Jesus. Jesus Cristo está vivo.
O que esses homens estão falando, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos vendo aqui, é o que nós sentimos, ouvimos e vimos quando aquele homem estava na terra. Conversando com Pedro e João, eles viram que Jesus estava vivo. Eles estiveram com Cristo. Jesus já tinha morrido e ressuscitado fazia algum tempo nesse episódio. Mas todo dia, Pedro e João se encontravam com Jesus. Falando com você, ouvindo o que sai da sua boca, escutando você falar, convivendo com você, dá para saber que Jesus está vivo? Ou dá para ter certeza que Jesus está morto? O que você está vivendo na sua fé? Você tem se encontrado com Jesus? Ou você tem falado de alguém que você nunca viu, nunca experimentou? O que mais se tem é gente falando de Jesus, mas de qual Jesus? O Jesus que ele estudou na história. Mas Jesus Cristo está vivo. E Ele está esperando um encontro com você. E Ele deseja tocar a sua vida. Ele deseja te abençoar. Ele deseja visitar sua família. O Cristo vivo é o Cristo da igreja verdadeira. O Cristo que está vivo é o Cristo que você precisa conhecer. Não é um Jesus que quando você ora não te escuta. As pessoas querem saber do Jesus que está vivo. Verdadeiramente, estes homens se encontraram com Jesus. Porque quando eles falam, nós experimentamos o que aquele homem falava. Porque quando eles oram, acontece o que aquele homem manifestava, acontece o que acontecia quando aquele homem orava. Jesus Cristo está vivo. Você precisa experimentar na sua vida o temor do Senhor. Você precisa reconhecer que Ele fala com você. E se Ele está falando com você, isso é muito importante. Porque as pessoas não creem que Jesus está vivo. Sabe o que acontece? Elas vivem procurando Jesus no céu. Elas vivem procurando Jesus nos ares, nas nuvens. Então quando sai um novo louvor que toca na alma e na emoção, a pessoa diz: agora Jesus vai vir. As pessoas estão esperando o espetacular acontecer, para então acreditar que Jesus está ali. Elas estão esperando a nuvem descer, elas estão esperando um raio cair do céu, elas estão esperando um anjo aparecer com uma espada na mão. Agora eu sei que Jesus está aqui. Eu conheço pessoas que tiveram experiências sobrenaturais e hoje estão fora da palavra. Aqueles sacerdotes viram Jesus curar o cego. Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro, eles estavam lá. Mas eles nunca se converteram.
Porque acreditar que Jesus está vivo é atitude, não é teoria. Se eu sei que Ele está vivo, eu tenho que saber que quando eu vivo no pecado, Ele vai me julgar. Ele está vivo, Ele sabe o que eu faço. Mas eu também tenho que entender que se Ele está vivo, Ele vai me libertar dessa vida. Se Ele está vivo, então Ele me cura, então Ele se manifesta em meu favor. Se Ele está vivo, então significa que Ele ouviu a minha oração, e se Ele ouviu a minha oração, com toda certeza eu já recebi a minha resposta. Se eu já recebi a minha resposta, por que o desespero? Se Ele já me ouviu, por que o desespero? Porque eu digo que creio, mas ainda não creio. Ele está aqui, e Ele está vivo, e Ele veio para te abençoar. E sabe o que vai acontecer? Ele vai te abençoar, e Ele já está te abençoando, porque a unção dEle está nesse lugar, o poder dEle está nesse lugar. A unção do Senhor é como um perfume. Quando uma pessoa muito perfumada passa por você, você sente o perfume. Isso significa que alguém passou. Imagine você com os olhos fechados, alguém passa por você, você sente o perfume. Significa que alguém está passando por ali. Sabe o que significa o seu coração queimando? Sabe o que significa você sentindo o poder dele agora? Que Ele está aqui. E se Ele está aqui, aonde está a tua atenção? Se Ele está aqui, aonde está a tua fé? Se Ele está aqui, aonde está a sua cabeça? No que você está pensando? No que você está ligado? Se Ele está aqui, hoje é o dia em que a história da minha vida vai ser diferente. Não importa o que eu vivi até hoje, não importa o que eu ouvi até hoje, se eu creio que Ele está aqui, eu vou falar com Ele e dizer: Senhor, estende a tua mão e abre os meus olhos. Se Ele está aqui, é tão real quanto os dias que Ele estava com carne e osso na terra. Eu preciso dizer para Ele: Senhor, me socorra, toca na minha vida e me liberta, tira esse câncer do meu corpo. Se o Senhor está aqui, então estende a tua mão e transforma a minha casa. Mas a igreja virou uma religião, a igreja virou um conjunto de rituais vazios de significado. Quando Jesus se manifesta na igreja, as pessoas estão tão cegas que elas duvidam, criticam, mas não creem. Quando Jesus se manifesta na igreja e o câncer desaparece, eles dizem: Jesus não cura mais. Mas contra fatos não há argumentos. Então, se essa palavra é de Deus, fiz um desafio antes de começar o culto hoje. O Alceu, esposo da Cleusa, me procurou uma alergia nas costas, bem severa. Lá ele tirou a camisa, me mostrou, falou: olha aí, pastor. E eu falei para ele: se essa palavra dessa noite é verdadeira, a partir de agora começa a desaparecer essa alergia. Você vai voltar aqui e mostrar para mim. Vem aqui, Alceu.
Contra fatos não há argumentos. Se Jesus está vivo, se Ele quiser mostrar, nós vamos mostrar, depois Ele vai vir dar o testemunho. Mostra aí, ou seu ou não? Mostra aqui as costas, como é que tá. Ah, gente, né? Vai tirar aqui, fique tranquilo. A Cleusa não é muito ciumenta, né? Ó, filma isso aqui. Essas alergias, grosseirão. Amém? Eles estão vendo? Então, se Jesus está vivo, se essa palavra é verdadeira, isso aqui vai desaparecer. Amém? Ele vai voltar aqui e mostrar depois como é que está. Glória a Deus. E aí, você não vai poder falar nada, porque contra fatos não há argumentos. Você me conhece, sabe que eu não tenho poder para curar ninguém. Então, se alguém foi curado, só pode ter sido Jesus. Você precisa crer nisso. Isso é fundamental. Você precisa crer e se relacionar com Jesus que está vivo. Senão você corre um sério risco até de perder a sua salvação. Porque a palavra de Deus diz: com a boca se confessa e com o coração se crê que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou dos mortos. Se você não crê que Jesus está vivo, você não creu no Evangelho ainda. Você creu numa religião. Por isso a tua vida está do jeito que está. Mas Ele está vivo. Amém? Glória a Deus.